Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? De Belize, espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar nossa aula. E hoje nós teremos aula de matemática e de geografia. Em matemática, nós estaremos trabalhando aí na página 33, né, com aí o título Lendo Informações. Ou seja, nós vamos trabalhar aí, né, interpretando informações. Olha, observe as informações sobre o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, na USP. Então, vamos ver Museu de Zoologia. Então, um museu nós já sabemos que lá nós vamos encontrar coisas antigas, né? E de zoologia, quando nós falamos de zoologia, nós já lembramos, ó, de zoológico. O que é que nós encontramos no zoológico? Animais. Então, zoologia, quando falamos em zoologia, sabemos que lá também vamos encontrar animais. Vamos aprender, né, sobre animais. Então, Museu de Animais, né? Museu de Zoologia, que se encontra onde? Em São Paulo, né? Na USP, na universidade. E aí, vamos à informação. Visitas à exposição, quartas a domingo, inclusive feriados, das 10 horas às 17 horas. O Museu de Zoologia está oferecendo temporariamente entrada gratuita a todos os visitantes da exposição. E aí você tem a foto do museu, olha só. A foto, a imagem aí do Museu de Zoologia. E aqui estão as informações. Está dizendo o quê? Né, que a visita à exposição, ou seja, para você estar vendo, né, os animais expostos lá, são aí realizadas da quarta-feira ao domingo. Então, nós sabemos que a semana tem aí 7 dias e que o museu fica aberto durante o quê? A quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Da quarta-feira ao domingo. Então, fica aberto aí 5 dias na semana, né? Inclusive se forem feriados ou não, vai estar aberto de quarta a domingo. E ainda ele abre das 10 horas, ou seja, no período da manhã às 10 horas ele abre e fecha às 17 horas à tarde, às 5 horas da tarde, né? 17 horas corresponde aí às 5 horas da tarde. O Museu de Zoologia está oferecendo temporariamente entrada gratuita a todos os visitantes. Então, a entrada é gratuita. Ele fica aberto aí da quarta ao domingo, ou seja, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E abre às 10 horas da manhã e fecha às 17 horas da tarde. Então, vamos lá, interpretando, analisando as informações do texto anterior, converse com o professor e os colegas sobre as questões. O que é um museu de zoologia? Então, como nós falamos, que a Belisa acabou falando lá anteriormente, né? O museu de zoologia é o local em que se pode aprender sobre os animais, ou seja, lá no Museu de Zoologia você vai encontrar animais, inclusive lá fósseis de animais, tipo fósseis de dinossauro, tá? E outros animais antigos e animais atuais, de muitos animais você vai encontrar lá. E próximo a cada animal, a cada exposição, tem lá um quadro com as informações sobre esse animal, onde você está aprendendo, por exemplo, no caso do dinossauro, o período em que eles viveram, né? Trazendo todas as informações, nome dos animais, habitat, ou seja, o lugar onde eles vivem, tá certo? Então, todas essas informações você vai encontrar lá no museu, tá certo? E aí, na letra B, diz assim: é possível visitar o museu todos os dias da semana? Como nós vimos lá na informação lida, não é possível visitar todos os dias da semana. Apenas da quarta ao domingo, ou seja, só pode visitar aí na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No caso, a segunda-feira e a terça-feira não podem aí haver visitas, não pode ter visita. Essas duas questões,
É apenas para responder oralmente, conversar, tá certo? Não precisa escrever aí. Agora a questão 2 diz assim, complete a frase. Nos dias em que se pode visitar o museu, ele abre no período qual é o período que ele abre? Se ele abre às 10 horas, é o período de quê? Da manhã, não é isso? E fecha no período da tarde, que é às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde. Então, você vai completar os dois tracinhos aí. Um com a palavrinha manhã, e outro com a palavrinha tarde. Aí, então, você vai completar aí manhã e tarde, tá bom? Vamos aí para a página 34, que diz assim, regionalize-se. Dias diferentes. Você sabia que os dias podem ser diferentes dependendo da região em que você está? Ou seja, algumas regiões o sol nasce mais cedo, né? Portanto, se põe mais cedo. Algumas regiões o sol nasce mais tarde e, portanto, se põe mais tarde. Isso aí vai depender da posição daquela região estar em relação ao Sol, ou seja, à medida que o planeta, né, a Terra, você sabe que a Terra vai girando em torno do Sol e também em torno dela mesma. Olha só, você sabia que dependendo da época do ano e da região, os períodos com luz do Sol durante o dia podem variar bastante? Então, se você não sabia, você vai saber agora, né? Ou seja, em todo lugar do nosso planeta vai depender aí da posição que está em relação ao Sol, né? Então, pode haver mudança aí, ó. Geralmente, considera-se que o Sol nasce por volta das 6 horas da manhã e se põe às 18 horas da tarde, finalzinho da tarde, né? Pinte os quadrinhos com esse período. Aí, no caso de vocês, já está colorido, mas você vai pintar os quadrinhos que pega aí o período de 6 da manhã até às 18 horas. Então, portanto, vocês vão estar aí pintando todos os quadrinhos, não é isso? Porque aqui, olha, inicia os 6 da manhã, então 7, 8, 9, 10, né? E vai até aí às 18 horas. Então, você vai pintar todo esse período aqui que fica entre 6 da manhã e 18 horas. E aí diz assim, então, considera-se que temos luz do sol normalmente por quantas horas do dia? Então, se eu sei que o sol nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da noite, ou seja, às 6 horas da tarde, finalzinho, né? Então, às 18 horas, que é a mesma coisa de 6, né? Então, quantas horas eu tenho nesse período? Vamos ver? Você vai lá agora nos quadrinhos que você pintou e você vai contar quantos quadrinhos tem aí. Então, você vai ver quantas horas o sol vai ficar aí iluminando a Terra nesse lugar. Vamos lá ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o sol ficou quanto tempo aí? Então, 12 horas. Você vai completar aí com 12 horas, né? Que o sol fica aí 12 horas. Iniciando aí às 6 da manhã e fica até às 18 horas, ou seja, às 6 da noite. Agora, olha, vamos ver dois casos diferentes. Então, normalmente o sol nasce às 6 da manhã, se põe às 18 horas, que é às 6, né, da tarde, o finalzinho da tarde. E fica normalmente 12 horas aí o sol iluminando a Terra. Mas, né, tem exceções, né, alguns lugares, olha só. Agora vamos ver dois casos bem diferentes.
na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, região nordeste do Brasil. Durante o outono, o sol nasce às 5 horas da manhã e põe-se às 17 horas. Então, olha só, o sol nasce às 5 horas da manhã em João Pessoa. O que foi que nós aprendemos anteriormente? Que normalmente o sol nasce, né, às 6 da manhã e se põe às 18 horas, às 6 da noite, da tarde, finalzinho da tarde. Então, em João Pessoa é diferente, o sol nasce 5 horas da manhã, 1 hora antes, e ele se põe às 17 horas da tarde, ou seja, 5 horas da tarde. É 1 hora antes também, então ele nasce 1 hora antes e se põe 1 hora antes do que normalmente é nas demais regiões. Então, pinte nos quadrinhos esse período. E você começa o quadrinho agora com 5 horas. Então, você vai pintar aí do quadrinho dos 5 horas até o 17. Não vai pintar todos. Por quê? Porque ele fica aí das 5 às 17, tá bom? Não fica até às 18 horas em João Pessoa. Então, vamos ver. Você irá pintar, olha aqui, a partir das 5 horas da manhã até as 17 horas. Ou seja, o quadrinho das 18 horas fica sem pintar, tá bom? Agora, vamos lá. Olha só. De acordo com essa informação, quanto tempo dura o sol em João Pessoa? Olha só, na atividade anterior, o sol nasceu às 6 da manhã e se pôs às 6 da noite, às 18 horas. Nessa atividade agora, o sol nasceu às 5 da manhã e se pôs lá às 5 da tarde, às 17 horas. Então, isso quer dizer o quê? Quantas horas o sol ficou iluminando essa região aqui de João Pessoa? Vamos ver quanto tempo você vai contar, da mesma forma que nós fizemos na atividade anterior. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oi, tia Belisa, mas nós pintamos apenas até o 17 e deu 12 também? Sim, deu 12 também, porque aqui o sol nasceu também 1 hora antes. Então, por isso, ele se pôs 1 hora antes lá e ele ficou aí também 12 horas, iluminando. Lembrando que aqui, nessas questões, aí você tem a cabecinha com os pontinhos, né? Que simboliza o quê? Que é apenas para conversar. Você não precisa escrever, tá bom? Essa informação. Mas você viu aí que também ficou 12 horas. Agora, vamos conhecer outra situação? Olha só, no verão, ou seja, apenas no verão. No Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, o sol costuma nascer 6h30 da manhã e pôr-se 14 horas depois. Converse com os colegas e professor, nesse caso, a que horas o sol se põe no Rio Grande do Sul. Para isso, para facilitar a sua interpretação, para facilitar a forma como você fará essa contagem, perceba que aqui ele não nasceu 6 horas, ele nasceu 6h30. Então, para completar 1 hora, eu tenho que ir para 7h30, 8h30, tá bom? Para poder contar. Mas observe, ele nasce às 6h30 e ele fica por 14 horas. Então, para começar a contar, eu posso fazer 14 tracinhos. Lógico, isso não precisa você fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, tia Belisa fez aqui 14 tracinhos e nós vamos fazer a contagem agora. Antes de fazer a contagem, tia vai mostrar para você aqui onde fica localizado o Rio Grande do Sul. Aqui, tia, tem um mapa, né, do nosso país, aí o mapa do Brasil. E aqui está colorido as regiões. Olha só, essa região aqui, cor de laranja que você está vendo, é a região sul,
onde fica localizado aí, né, o Rio Grande do Sul, bem aqui. Então, nesta localidade aqui, o sol ele fica iluminando aí por 14 horas. Olha só, quando é aí na estação do verão, né? Então, no verão, aí o sol fica aí no Rio Grande do Sul por 14 horas iluminando. Então, você já ouviu falar em horário de verão? Justamente o horário de verão é porque aproveita aí, né, que o sol ele se põe um pouco mais tarde, né, devido que ele fica 14 horas e aí eles economizam energia. Geralmente isso acontece aí na região sul, no sudeste, né, essas cidades aí dessas localidades, esses estados aí dessas localidades. E também te vai estar mostrando a vocês aí onde que fica João Pessoa. João Pessoa fica aqui, olha, na Paraíba. Aqui, olha só, no Nordeste, tá bom? Aqui, ó, bem aqui, no Nordeste. E então, vamos aí contar. Então, o sol nasce às 6h30. Então, nós vamos contar 6h30, né? Então, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30. Então, que hora o sol vai se pôr? Ele nasce às 6h30 e vai se pôr lá às 20h30, que é às 20h30, tá certo? Que quer dizer o quê? Que é às 8h da noite, às 8h da noite e 30 minutos, 8h30 da noite, tá certo? Então, o sol nasce às 6h30, né? E fica aí até às 8h30 iluminando lá no Rio Grande do Sul. Então, olha só, aí embaixo não precisa você escrever isso, tá certo? Era só pra gente estar aí comentando e vendo essas situações. E aí você tem, olha só, à esquerda, a Praia de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba, e à direita, a vista aérea do Parque da Redenção, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Então, olha só, aqui nós temos a Praia de Tambaú, em João Pessoa, né, que é a capital aí da Paraíba. Olha só que linda, Praia do Tambaú. E aqui nós temos aí à direita, a vista aérea do Parque da Redenção, em Porto Alegre, aí na capital do Rio Grande do Sul. Para você estar aí observando e conhecendo. E agora nós vamos para a nossa atividade complementar de matemática. Para resolvermos aí a atividade complementar, nós temos um texto, e esse texto é importante que você preste bastante atenção, porque todas as atividades serão realizadas a partir dele. Observa aqui que você tem uma agenda, tá vendo uma agenda? Olha só, e aqui nós temos um bilhete colado, um comunicado, um bilhete colado na agenda. Vamos conhecer esse comunicado? Você não vai precisar escrever nada aqui, tá certo? Esse texto é apenas um texto base para responder as questões da página seguinte. Então, vamos lá, que vai fazer a leitura, fique bem atento às informações. Então, Colégio Geração Século XXI, é o nome do colégio, e tem embaixo, prezados pais ou responsáveis. No próximo dia 15, nossos alunos farão uma visita ao Museu de Zoologia. Informações importantes. 1. Data, 15/12. 15/12, nós sabemos que é o quê? Nós aprendemos que 12 é o mês de dezembro, né? É o mês 12 do nosso calendário, o último mês. E como no ano tem 12 meses, então 12 aí é o mês de dezembro, o último mês do ano, que inclusive é o mês que nós estamos, né? Hoje, por exemplo, aí é dia 8 de dezembro. Então, vamos lá, continuando. Então, data 15/12, quarta-feira, ou seja, está no número ordinal aí, quarta-feira.
2. Horário, período normal das aulas. Então, que horas eles vão? No horário da aula, no período da aula deles. 3. Levar uma garrafinha com água e lanche. Atenciosamente, coordenação pedagógica. Preencher, assinar e entregar na secretaria da escola. Autorização para a visita ao Museu de Zoologia. O aluno, aí para colocar o nome do aluno, do primeiro ano, aí vai botar se é primeiro ano A ou B, ou dependendo daí do que tiver, né? Está autorizado a participar da visita ao Museu de Zoologia. Nome do responsável. Embaixo, o responsável assinaria aí se autoriza ou não a visita. Então, perceba, esse texto não é preciso você preencher com seu nome, nem com o primeiro ano A ou B, nem assinar. Esse texto é apenas para a gente observar as informações. Vamos ver, o comunicado está comunicando o quê? Que os alunos farão o quê? Uma visita ao Museu de Zoologia. Então, visita ao Museu de Zoologia. Que dia será essa visita? Será no dia 15 do 12, ou seja, no dia 15 de dezembro, né? Que horas será essa visita? Será no período de aula. No período de aula. Então, não está dizendo aqui que será no período da manhã ou no período da tarde. Está falando que é no período da aula. Então, no horário que o aluno estudar, vai ser o horário da visita. Terceiro, está dizendo o quê? Que deve levar o quê? Água, né? E lanche. E embaixo, atenciosamente, a coordenação. E aí, onde os pais têm que assinar, autorizando e colocando o nome da criança. Pronto? Eu espero que todos vocês tenham compreendido aí, né, as informações contidas aí nesse texto. E vamos aí para a página 36, onde vocês estarão aí respondendo. Pronto? Na questão 1 diz assim, o que o texto está comunicando? Então, esse texto ele está comunicando o quê? O texto comunica. Então, perceba que aí você tem um tracinho bem pequenininho, né, na sua atividade. Olha, um tracinho bem curtinho. Mas você pode estar acrescentando esse tracinho até o final da linha para que dê para você responder. Então, o texto comunica o quê? E aí? Então, na questão 1, você vai estar aí colocando o que o texto, o que o comunicado, né, do texto. Qual era o comunicado do texto? O comunicado do texto comunicava aí, olha, a visita a um museu, a visita ao Museu de Zoologia, né? Visita ao Museu de Zoologia. Então, esta é aí o que o texto está comunicando. A questão 2 diz assim, para quem é o recado? O recado é para os... E aí? Para quem é o recado? Você pensa, fala, tá bom? E responde aí. Tia vai estar colocando a resposta, você vai pausando o seu vídeo. Então, o recado é para os pais e responsáveis, né? Pais ou responsáveis, pais e responsáveis. Então, no 2 agora, aqui, olha só, essa parte aqui é a resposta do 2, né? Pais e responsáveis, ou pais ou responsáveis, também pode ser. No 3 diz assim agora, qual é a data do evento? E aí, estão lembrados? Qual é a data do evento? Se você não lembra, você pode ir lá no seu texto base para você observar. O evento acontecerá no dia 15 do 12, né? Que nós sabemos que é o dia 15 de dezembro. Então, você vai estar respondendo aí, dia 15 do 12. Ou você pode estar colocando também 15 de dezembro, tá bom? E agora vamos para a questão 4. Qual é o horário do evento? E continua. O evento acontecerá durante o período da... Então, aí na questão 4 você vai preencher com a palavrinha aula, ou seja, o evento acontecerá durante o período da aula, no horário da aula das crianças, elas estarão indo aí para a visita. E o 5 diz, o que os alunos devem levar
eles devem levar, aí tem tracinho e tracinho, ou seja, você vai completar com as coisas que o bilhete disse que eles deveriam levar. O que é que eles deveriam levar? Então, aí você vai preencher aí com a palavrinha água e a palavrinha lanche, não é isso que eles deveriam levar, água e lanche. Agora vamos aí para a questão 6, que diz assim: sabendo que o dia 15 de dezembro do ano desse recado era uma quarta-feira, preencha o resto do calendário. Entenda, esse bilhete aí não foi um bilhete feito este ano, então nós não vamos nos basear por o ano de dezembro deste ano, não, entendeu? Que nós sabemos que o 1º de dezembro deste ano começou aí na terça-feira. E eu tô falando isso porque os meninos da aula online acabaram, nós tínhamos trabalhado o mês de dezembro e eles acabaram preenchendo a partir do mês de dezembro desse ano. Mas não, no mês de dezembro que foi feito esse bilhete aí, tá certo? No ano que foi feito esse bilhete, o dia 15 de dezembro caiu aí na quarta-feira. Então, você vai se basear pelo dia que já tem aí, que é a quarta-feira. Então, nós sabemos que o mês de dezembro tem 31 dias. Você, a partir do 15, vai preencher aí, colocando os sucessores de 15 até o dia 31 de dezembro e os antecessores de 15 até o dia 1º de dezembro. Então, você vai colocar os números que vêm antes, né, do 15 e os números que vêm depois. Ou seja, se baseando sempre pelo número 15. A partir do número 15, você começa colocando os sucessores e começa colocando os antecessores a partir dele, tá certo? Então, olha só, tia Belisa colocou aqui para você ver aí, entendeu? Olha só, você tem o número 15. Você tem uma tabelinha assim, com o número 15. Aqui em cima você tem os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E tem o 15. Então, para você saber, você vai ter que se basear aí por esse 15. Como você pode fazer? Para você saber, você vai ter que ir colocando os números que são sucessores, ou seja, o que vem depois do 15. O que é que vem depois do 15? Então, vem aí o 16, né? 17, 18, olha só, tá vendo? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Pronto. Eu sei que o mês de dezembro vem até o dia 31, então eu parei. Coloquei os números que vinham depois do 15. Agora eu vou colocar os números que vêm antes do 15. Eu vou vir voltando agora. Então, antes do 15 vem o quê? 14. Olha só. Antes do 14, 13. Antes do 13, 12. Antes do 12, 11. Antes do 11, 10. Antes do 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, parei. Então, assim eu preenchi, olha, o calendário de dezembro daquele ano, tá bom? Olha só, então iniciou aí na quarta-feira, né? O dia 1º foi na quarta-feira e ele vai até o dia 31 de dezembro, porque o mês de dezembro tem 31 dias. Para você preencher, precisou colocando os sucessores e os antecessores aí do 15. Pronto, então agora que você preencheu a sua tabela, vamos ver aí, ó, a questão 7 diz assim: quantos dias tem o mês de dezembro? O mês de dezembro tem, tracinho, dias. Quantos dias tem o mês de dezembro? Então, o mês de dezembro tem 31 dias. Nós vamos pegar o número 31 e completar aí esse tracinho, apenas com o número 31. Depois, na questão 8, tia vai ler os 3, depois corrige os 3, tá bom?
O 8 diz assim: escreva os dias do mês correspondente a todas as quarta-feiras do mês de dezembro, de acordo com o calendário anterior, os dias são. Então, olha, ele quer saber quais foram os dias que caiu as quartas-feiras. Vamos ver, olha, domingo, segunda, terça, quarta. Então, quais foram os dias que caiu na quarta? Foi o dia 1º, o dia 8, o dia 15, o dia 22 e o dia 29. Toda essa coluna aqui é a quarta-feira e foram os dias que caíram na quarta-feira. Aí, 1º, 8, 15, 12 e 29. A questão 9 diz assim: quantos dias de diferença há entre uma quarta-feira e a seguinte? Há, tracinho, dias de diferença. Vamos ver quantos dias de diferença? Ele quer saber quantos dias de diferença tem entre uma quarta-feira e a outra. Ou seja, nesse período aqui, entre esse dia e esse, quantos dias há? Vamos descobrir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, vamos preencher agora. Vamos aí. Então, você vai preencher com o número 7, né? E vai botar aqui a correção das 3 questões. Pronto? Olha só. Na questão 7, você ia colocar apenas o número 31, porque o mês de dezembro tem 31 dias. Na questão 8, você ia preencher com os dias 1, 8, 15, 22 e 29. São os dias que caem às quarta-feira. E aqui, na questão 9, você ia preencher com o número 7, porque é a quantidade de dias que fica entre uma quarta-feira e outra. Vamos agora aí para a página 37. Olha só. Na questão 10, você irá escrever um texto a um colega, convidando para brincar ou estudar junto. Escreva o dia e a hora desejada. Então, você, assim como nesse comunicado ali, né, tinha ele comunicando a visita, você vai fazer também um textinho aí comunicando, convidando, no caso, um colega para estudar ou para brincar. E você não pode esquecer de colocar aí o dia que você quer que ele venha e a hora que você quer que ele venha. Claro, não é um convite de verdade, é um textinho, tá bom? Para você estar aí praticando. Então, você faz numa folhinha à parte e cola aqui em cima. Bota só um pouquinho de cola bem fininho aqui em cima e coloca o seu textinho ou grampeia, né? O seu textinho. Vamos relembrar? Olha só, complete as frases. Hoje é dia, você vai completar com as informações de hoje, do dia de hoje, tá bom? Olha, hoje é dia quanto? Hoje é dia 8 de dezembro, né? Olha, hoje é dia de... Aí, para você colocar o dia e depois você colocar o mês. Hoje é dia 8. Vamos completar aqui, 08. Hoje é dia 8 de... Aí, vamos colocar o mês. Nós estamos no mês 12, que é o mês de dezembro. Você vai completar o segundo tracinho aí com a palavra dezembro, tá certo? Dezembro. Segundo tracinho, embaixo continua de 20. Aí tem aí, olha só, você já tem aí 20, porque você vai colocar o ano de 2020. Né? Nós sabemos que o ano de 2020 é escrito dessa forma. 2020. Só que você já tem 20 aí no seu, então você só vai precisar colocar outro 20, tá bom? Então você vai colocar assim, ó, 20 no tracinho. O dia da semana é... Que dia da semana é hoje? Olha só, ontem foi segunda, hoje é terça-feira. Então, vai completar aqui agora na frente com a terça-feira. Então, você vai preencher aí, olha só, de 2020 e hoje é aí, olha, o dia da semana é terça-feira. E estou completando esta frase no período da... Então, se você for realizar essa atividade ainda hoje, você vai estar completando no período da noite. Se você for realizar ela só amanhã pela manhã, vai estar respondendo no período da manhã. E se for no período da tarde, você vai estar aí escrevendo tarde. Então, olha só, tia Belisa colocou tarde porque foi o horário que nós estamos realizando.
Mas se você for fazer, provavelmente você vai estar fazendo aí no período da noite, né? Quem vai fazer hoje ainda. Vai estar fazendo aí no período da noite. Então, você pode completar com noite. E se caso você for fazer só amanhã, você vai colocar o período de amanhã. Da manhã. E agora, na questão 2, diz assim: faça um desenho que represente seu mês preferido. Compartilhe com os colegas e depois vocês devem tentar adivinhar o mês que cada um escolheu. Vocês já vão ter como compartilhar aí com os colegas, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher o seu mês favorito do ano. Vamos lembrar aí quais são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, durante todos esses meses, tem muitos acontecimentos, muitas coisas, né, que tornam aí algum período do ano mais agradável para a gente, um mês mais interessante. E aí, qual é o seu mês? Né? Nós sabemos que muitas pessoas gostam do mês de dezembro, porque tem o quê? O Natal, porque tem as confraternizações de fim de ano, né? Algumas pessoas gostam do fevereiro por conta do carnaval, outras pessoas gostam aí do mês de junho por conta das festas juninas, das comidas típicas, outras pessoas gostam do mês de outubro por conta da Semana das Crianças, do Dia das Crianças, outras por conta do Halloween. E assim por diante. Outros podem gostar aí do mês do seu aniversário, justamente por ser o mês do seu aniversário. Então, qual é o seu mês favorito? Você vai desenhar aí, né, algo que represente aquele mês. Se é por conta do seu aniversário, você vai fazer a festa do aniversário. Se é por conta do Natal, dezembro, por conta do Natal, você vai fazer algo que represente o mês de dezembro. E nada melhor que representar o mês de dezembro com as coisas natalinas, né? Se for o mês das festas juninas, por conta das danças juninas, comidas típicas, você vai também estar fazendo aí. Carnaval, seja qual for o seu mês favorito, você vai desenhar algo que represente este mês, tá bom? E, no caso, como você não vai ter como mostrar para os colegas adivinhar que mês é esse, você também coloque o mês, o seu mês favorito, você escreva o nome e desenhe, tá bom? E assim nós encerramos aí matemática, vamos agora para geografia, tá certo? E em geografia nós vamos aí para a página 17 de geografia, olha só. Aqui, olha, em geografia nós estamos trabalhando aí no capítulo 2, né? Hoje nós vamos encerrar aí o capítulo 2, que tinha como tema as brincadeiras no tempo e nos lugares. Falamos sobre as brincadeiras do passado, vimos que as crianças, que os brinquedos no passado eram produzidos artesanalmente, ou seja, manualmente aí, pelas próprias crianças, pelas avós, né, pelos familiares, produzidos aí usando coisas, produtos da natureza, como no caso nas bonequinhas de sabugo, de milho, né, as bonecas de palha de milho, que nós vimos aí, bonequinhas de palha de milho, bonequinha de sabugo, e entre outras, né, outras coisas usando aí produtos da natureza. E também usando aí coisas recicláveis, né? Caixa para produzir brinquedos, garrafas e etc. E aí nós também vimos o quê? Que os brinquedos fabricados eram muito difíceis as crianças ter acesso. Por quê? Porque eles eram muito caros, né? Eram raros, existiam poucos e estes eram muito caros. Portanto, nem todas as crianças tinham condições aí de possuir esses brinquedos. Vamos hoje ver aí, dar continuidade, vendo aí na página 17, mudanças e permanência dos brinquedos e das brincadeiras. Que diz assim, olha, com o crescimento das cidades
e o aumento da produção de brinquedos feitos pela indústria, grande parte das crianças brinca sozinha em espaços fechados, porque moram em ruas movimentadas e com trânsito. Então, o tempo passou, as coisas mudam, né? Nós aprendemos que mudam as cidades, mudam as brincadeiras, os brinquedos, né? E é o que acontece. A cidade vai crescendo. Antigamente as crianças brincavam na rua. Mas se você perguntar para os seus avós, seus bisavós, eles vão falar que era normal as crianças brincar na rua, ficar até tarde brincando. Não existia o perigo que hoje existe. Não havia trânsito, tantos carros, né, passando na rua, correndo risco de machucar. Não existia tantas pessoas mal intencionadas, né, para fazer o mal. Então as crianças tinham mais liberdade de brincar na rua. E com o crescimento das cidades, isso mudou, né? Passou a ficar mais perigoso por conta dos carros, passou a existir mais pessoas também, e com isso surgirem pessoas aí que muitas vezes querem fazer o mal, então tem que ter esse cuidado, né? E também as indústrias passaram a fabricar brinquedos em grande quantidade, ou seja, hoje a indústria oferece brinquedos que são caros, mas também existem os brinquedos que são bem baratos, bem em conta, onde pessoas que não têm tanto dinheiro podem também comprar brinquedos industrializados e até brinquedos aí eletrônicos, né? E aí, então, o que? As crianças passaram a brincar mais em ambientes fechados, passaram a brincar em casa, né, sozinhas. E olha só, nesses locais, ou seja, em locais fechados, muitas crianças brincam com celulares, jogos eletrônicos, ao contrário de como acontecia antigamente. Hoje, muitas crianças brincam mais tempo com os aparelhos eletrônicos, o que fazem com que eles se distanciem da convivência pessoal e da aprendizagem com os colegas. Nós vimos o quê? Que essas brincadeiras aí com os colegas na rua, que nós até vimos aí o exemplo aí das brincadeiras da turminha do Ético. Olha só, que o Vitor estava brincando aqui nos jogos eletrônicos, né? E aqui as meninas estavam brincando de bola. E nós vimos aqui que há mais socialização, elas brincam, elas criam intimidade, vínculos, né? Aí elas aprendem uma com a outra. Ou seja, essas são as vantagens das brincadeiras que não são aí no jogo eletrônico, né? Nas brincadeiras através de jogos eletrônicos. Mas os jogos eletrônicos não tem nada bom? Tem. Os jogos eletrônicos têm vantagens e têm desvantagens, tem coisas boas e coisas ruins. Quais são as vantagens dos jogos eletrônicos? Os jogos eletrônicos, ele favorece o raciocínio lógico, ou seja, um pensamento mais acelerado, mais atento a detalhes, tá certo? Você fica mais assim, atento, melhora a percepção visual, você perceber as coisas, né? Desenvolve capacidade de tolerância à frustração. Por quê? Porque através dos jogos eletrônicos, dos jogos de videogame, enfim, dos jogos eletrônicos, você ganha e você perde. Então, com isso, você também aprende, né? Que na vida nós ganhamos e nós perdemos. Então, isso também ajuda a você adquirir essa tolerância, né? Aí as frustrações. Ajuda também o quê? Na coordenação motora. Então, há sim vantagens nos jogos eletrônicos e há desvantagens. Ou seja, essas desvantagens, elas vão acontecer se houver um mau uso desses jogos eletrônicos, ou seja, por um tempo muito longo, né, você ficar muito tempo ali somente com esses jogos eletrônicos pode trazer muitas consequências à sua saúde. Por exemplo, problemas de visão, né, por você ficar muito tempo ali com seus olhos em telas de celular, computadores, enfim. Pode trazer muitos danos à sua visão, pode trazer danos à sua postura, por você ficar muito tempo numa posição só ali jogando, né? Pode trazer o quê? O sedentarismo, porque as brincadeiras é parado, sentada. Não são brincadeiras que se movimentam aí com
como as brincadeiras de toca, as brincadeiras de pega-pega, né, esconde-esconde, enfim, bola, não é uma brincadeira como essa. E além de também pode trazer o quê? Problemas sociais, ou seja, da interação com o outro. Por você brincar muito sozinho nos jogos eletrônicos, pode acontecer que você fique uma pessoa que seja difícil ter uma socialização com outra pessoa, por conta você pode ficar acostumado, né, a brincar só e aprenda a viver dessa forma, assim, não se socializar muito com o outro, enquanto outras brincadeiras favorecem. Então, qual é o ideal? É você saber dosar. Um tempo nas telas, nos jogos eletrônicos, não vai fazer mal. Só vai fazer mal se for um tempo excessivo. Então, você tem que realizar os dois tipos de brincadeiras hoje, né? Então, vamos lá. Continuando aí. Existe também crianças que brincam pouco, porque precisam ajudar os seus pais a cuidar dos irmãos e das tarefas domésticas. Então, todas as crianças brincam iguais? Não. Todas as crianças não brincam iguais. Algumas crianças não têm brinquedos, né? Como outras têm. Algumas crianças têm que ajudar os pais. Algumas crianças têm que ajudar a cuidar do irmão ou dos idosos, algumas crianças. Por quê? Porque às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, tem que estar auxiliando ali, olhando. E também todas as crianças têm suas próprias preferências. Umas gostam de umas brincadeiras, outras gostam de outras. Então, todas as crianças brincam iguais? Não. Por esses diversos motivos aí. Então, vamos observar aí a primeira imagem. A primeira imagem, o que é que ela retrata? Observa bem aí, elas estão em uma fábrica de brinquedos, né? Eles estão aí fabricando brinquedos. Você pode observar aí até o quê? Bonecas, né? Elas montando bonecas. E na imagem, na segunda imagem, mostra o quê? Crianças brincando aí em aparelhos eletrônicos. Observa só essas crianças brincando aí. Todas em uma mesma postura, todas com os olhos ligados aí na tela do celular. Ou seja, praticamente essas crianças nem estão percebendo a criança que estão do seu lado, porque elas estão tão ligadas aí no aparelho eletrônico que nem aí estão percebendo o outro do lado. Enquanto outras brincadeiras, eles podiam estar realizando outras brincadeiras aí, conversando, criando vínculo aí com o amiguinho, tá bom? Vamos ver aí a 18 agora, olha só. E você, o que acha? Agora é o momento da sua opinião. Em sua opinião, quais as vantagens e desvantagens em brincar com jogos eletrônicos? E por quê? Você acha que há vantagens e há desvantagens em brincar com jogos eletrônicos? Por quê? Você vai conversar aí com quem estiver auxiliando você na sua atividade. Lembra que Tia Belisa citou aqui várias situações, né? Vamos relembrar aí? Então, vantagens, você tem o quê? Uma percepção melhor, ou seja, você olha e vê detalhes melhor, você tem uma capacidade, você adquire uma capacidade de raciocinar rápido, né? Para tomar decisões rápidas ali por conta do jogo, auxilia aí você na coordenação motora, auxilia você a tomar a capacidade de tolerância, né? A frustração, saber ganhar, saber perder, né? Também aí você pode, essas são vantagens, né? E também tem desvantagens aí que são, como nós vimos, problemas de visão, problemas de postura, né? Que pode adquirir aí problemas sociais, que pode acontecer aí você acabar se distanciando das pessoas, tendo dificuldade de criar vínculos, tendo dificuldade aí de criar laços, né? E de aprender com o outro, porque quando brincamos com o outro, aprendemos com ele. Então, essas são as vantagens e as desvantagens. Agora, geografia e arte. O artista Ricardo Ferrari tem 31 anos de carreira e é autodidata. O que é uma pessoa autodidata? Uma pessoa autodidata é aquele que aprende sozinho. Ou seja, ele não precisou de um professor aí que ensinasse ele a arte, né, de desenhar e pintar. Ele aprendeu isso sozinho. Então, olha só. O artista Ricardo Ferrari tem 31 anos
de carreira e é um autodidata, ou seja, aprendeu a desenhar e a pintar sozinho. Ele mora próximo a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Muitos de seus quadros já foram expostos em diversos lugares do Brasil e do mundo. Então, olha só, talvez desde pequeno, né, o artista Ricardo Ferrari gostava de desenhar, de fazer seus desenhos, de colorir, e ele foi fazendo isso e até que se tornou aí um grande artista, ou seja, mesmo ele sozinho produzindo seus desenhos, foi ganhando aí o reconhecimento. Vamos observar uma obra dele? Esta obra que você está vendo a imagem aí se chama Manhã Azul. E nós já podemos entender por quê, né? Vamos observar aí o horizonte, olha, tudo azul na imagem, né? Então, Manhã Azul, de Ricardo Ferrari, é uma obra feita, pintada a óleo sobre a tela. Então, olha só, vamos fazer algumas observações aqui nessa imagem. Olha só, aqui nós podemos ver que a imagem, ele está mostrando aqui, olha, um pequeno vilarejo, né, uma pequena vila aí, um povoado com casas distante uma da outra, né, com uma grande área livre, sem trânsito, né, aí onde as crianças estão brincando livremente. Que brincadeiras essas crianças estão brincando? Aí nós podemos ver brincadeiras de bambolê, né, perna de pau, aí espada, peão, né, carrinho de mão, bolas, pega-pega, girando o arco, né, gira pneu, como chama, brincadeiras de roda, olha só, aqui também. Então, essas brincadeiras, elas retratam brincadeiras do passado, não é isso? Então, nós podemos ver nessa imagem retratando um momento do passado. As casas antigamente como eram, hoje em dia, não, dificilmente você vai encontrar um lugar assim. Existe ainda, mas não na cidade, né? Então, as cidades estão muito movimentadas. Para encontrarmos um lugar assim, só se nós formos o quê? Em um povoado aí ou num sítio, né? E então, vamos encontrar assim, as casas um pouco afastadas. Vamos interpretar aqui, olha, essas perguntas é apenas oralmente. Olha só, onde as crianças estão brincando? Que lugares as crianças estão brincando? Então, como nós falamos aí, elas estão brincando aí em uma vila, né, em um povoado. Onde tem poucas casas e que não tem trânsito. Letra B diz assim, com que estas crianças estão brincando? Cite 3 brincadeiras que você conhece. Então, você vai citar aí apenas 3, mas existem muitas, né? Então, tem girar pneu, tem pega-pega, tem carrinhos, tem o que mais? Bonecas, tem empinar pipa. Você tá vendo aí as pipas? Os meninos empinando pipa? Entre outras, bambolê, bola de gude, roda, peão, né? Você vai citar algumas das brincadeiras. A letra C diz assim, por que será que essas crianças não estão brincando com equipamentos tecnológicos? Percebam aí, olha, todas brincando em outras brincadeiras. Não tem nenhuma brincando com aparelhos tecnológicos. Você acha que se essa imagem fosse atual, certamente, né, teria alguém aí brincando nos jogos eletrônicos. Mas elas não têm nenhuma criança brincando porque nessa época não existiam, né, os jogos eletrônicos. Como essa imagem ela retrata um momento do nosso passado. Então, não existia aí os jogos eletrônicos. Letra D. Você costuma brincar com algumas dessas brincadeiras retratadas na obra? Então, agora você vai falar. Você, ainda hoje, costuma brincar com algumas dessas brincadeiras? Nós sabemos que muitas dessas brincadeiras permanecem até hoje, né? Muitas crianças ainda hoje gostam de empinar pipas, muitas crianças ainda hoje gostam de brincar de bola de gude, gostam de brincar de bola, gostam de brincar de boneca, gostam de brincar aí de roda, de peão, de bambolê, ou seja, muitas brincadeiras estão vivas ainda hoje, né? Felizmente, porém, elas não são, não se usa tanto como antes, né?
E aí nós encerramos nossa conversa, vamos para a atividade, vamos relembrar, fechando aí o capítulo 2. E na atividade vamos relembrar, nós temos aí, responda, como os brinquedos eram feitos antigamente? Você vai colocar aí, os brinquedos antigamente, como eles eram feitos, lembra? Então, os brinquedos antigamente eram feitos manualmente, né? Ou artesanalmente, né? Ou seja, manualmente, com as mãos e não eram feitos em fábricas. Então, vamos colocar aí manualmente. Então, aí na questão 1, você vai estar completando aí, colocando, respondendo como os brinquedos eram feitos antigamente, manualmente. Os brinquedos eram feitos manualmente, né? Não existia essa infinidade de brinquedos feitos em fábricas. Na questão 2, diz assim, escreva o nome dos brinquedos das imagens. E aí, você conhece esses brinquedos? Vamos ver? Olha só, aqui nós estamos vendo um brinquedo feito de garrafa PET, né? E esse brinquedo, o nome dele é bilboquê. Eu sei que vocês vão lembrar aí. Nós fabricamos o bilboquê, brincamos, já fizemos na nossa turma e também vocês já fizeram com a professora Aninha, professora de Educação Física. E aí, o segundo desenho, nós temos aí uma boneca de palha de milho. Observa direitinho aí, olha. É uma boneca feita aí com palha de milho. E embaixo nós temos uma bolha de sabão. Então, vamos completar aí o nome desses desenhos, dessas imagens, desses brinquedos, né? Essa aqui é a primeira. Você vai completar aí, ó, o primeiro bilboquê. A segunda, boneca de palha de milho. E a terceira imagem aí é uma bolha de sabão. Então, bilboquê, boneca de palha de milho, bolha de sabão. Vamos para a questão 3, que diz assim agora, olha só. Quais desses brinquedos são feitos artesanalmente? Então, aí nós temos o bilboquê, temos a boneca de palha de milho e temos aí o bolha de sabão. Qual desses brinquedos foram feitos artesanalmente, ou seja, manualmente? Então, olha só, aí os brinquedos que foram feitos artesanalmente, manualmente, aí foram a boneca, né, que ela foi feita de palha de milho, boneca de palha de milho e o bilboquê feito aí de garrafa PET. E no 4 diz, todas as crianças brincam igualmente? Olha só, você só precisa colocar aí não, sim ou não. No caso, não, né? Porque todas as crianças não brincam igualmente. Mas tia quer que você argumente aí. Por exemplo, que você entenda, não brincam igualmente. Por quê? Porque algumas crianças, elas ajudam em casa com as mães, a família, né? Aí eu cuidando dos irmãos, ajudando em alguns afazeres. Algumas crianças não têm brinquedos como outras têm, né? E as crianças também têm preferências diferentes. Umas gostam de uma brincadeira e outras gostam de outras brincadeiras. Então, isso faz com que as crianças não brinquem aí de forma igualmente. Então, você vai colocar aí não, porque se você for argumentar, vai ter muitas possibilidades, né? Então, você vai colocar aí apenas não, né? E aí, nós encerramos, né, por hoje e até a próxima quinta-feira, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e até quinta-feira, tá bom? Boa sorte, vocês amanhã vão estar fazendo provinha, né, de inglês. Boa sorte para todos vocês, uma boa prova para vocês. Beijão!